Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula do projeto 365 Expert Adobe. Eu sou o instrutor Bruno Baltarejo e nessa aula a gente vai brincar um pouquinho aqui no After Effects para criar um efeito de TV com sintonia ruim. No caso que você poderia usar para simular TV, sei lá, qualquer coisa de vídeo com uma má sintonia, qualquer efeito de má sintonia, de ruído, de deslocamento, e você poderia usar não só com vídeos, mas com artes, com objetos vetoriais. Quem trabalha como VJ, por exemplo, quer fazer uma composição mais interessante com uns displacement, umas movimentações, umas coisas meio confusas na tela, vai ter algumas dicas legais aqui. Mas o principal objetivo dessa aula é ser mais uma aula para a gente explorar efeitos, aprender os efeitos diversos que tem dentro do After Effects. Então eu vou mostrar aqui uma série de efeitinhos diferentes. E até já vou aproveitar que vou começar a aula aqui falando sobre efeitos. Eu vou indicar para vocês um livro que eu gosto muito, que é um dos meus livros favoritos de After Effects, que é o After Effects Illusionist, da Focal Press, que é um livro muito legal, é tipo um dicionário de efeitos. Tem lá todos os efeitos do After em ordem alfabética da versão que você comprar o livro, né? Se você comprar tipo da versão CS5, vai ter alguns plugins novos que não vai ter. Mas o core, a principal parte dos plugins, tem os mesmos já há muitas versões. São alguns plugins que vão aos poucos aumentando dentro do After Effects. Bom, para começar, se a gente quer fazer um efeito de TV com sintonia ruim, a gente pode começar minimizando a quantidade de cores da imagem. Se você quiser fazer isso, você pode usar o filtro Black and White. Tem aqui o filtro Black and White. O Black and White do After é superior ao Black and White do Premiere. O do Premiere simplesmente você aplica. O daqui você tem um controle de quanto de luminância você vai ter em cada canal. Estão vendo que essa imagem eu tenho aqui ciano, tem aqui um pouco de magenta, e na pele dele tem aqui um magenta laranja. Se eu quiser dar mais contraste na hora que eu converter para preto e branco, eu posso brincar com esses canais de cor para fazer um canal de cor mais interessante. Então, por exemplo, posso puxar o ciano mais para escuro, entre os cianos e os verdes, para dar mais profundidade aqui na casa e não ficar assim tão leve. Então, vou vir aqui nos cianos, vou dar uma escurecida. Vou vir aqui um pouco nos azuis também, dar mais uma escurecida. E aqui um pouco nos amarelos também. Ok, então, antes, depois. Vocês estão vendo que está ficando com bastante ruído, né? Por causa que a separação entre essas cores, ela não é super fina. Então, se depende de quando você forçar uma cor e você não mexer tanto nas próximas, ele vai dar uma diferença entre essas cores e você vai perceber isso como um ruído. O que nesse caso não vai ser tão ruim. Quando vocês estiverem fazendo a finalização de vídeo de vocês e for só tipo, a ideia de deixar preto e branco, cuidado quão longe que vai cada canal um do outro, para que você não perceba aqui ruídos na imagem. Ainda mais se está gravando com uma DSLR que usa uma compressão Chroma Subsample de 420, que é uma compressão bem forte nos canais de cor. Como aqui ele está mexendo as luminâncias através da cor, você vai ver ainda mais forte essa compressão. Então, no caso aí desse tipo de imagem, evite ainda mais, tá? Como aqui é fazer um efeito de sintonia de TV ruim, perfeito. Só que acontece o seguinte, aqui você não tem um nível de transparência. Se eu só quisesse suavizar a cor da imagem, eu vou ter que fazer uma das duas coisas. Ou jogar numa camada de ajuste, então vire aqui em novo, Adjustment Layer, venho no efeitinho que eu acabei de jogar, dou um Ctrl X para recortar, colo no Adjustment Layer, clico na tecla T para revelar a transparência do Adjustment Layer e vou colocar, por exemplo, 50%. Então eu tenho aqui como fazer uma transição de cor entre um e o outro. Outra maneira de fazer a mesma coisa, que eu vou mostrar aqui de outra maneira, seria a seguinte. Eu uso naquela cena mesmo, Ctrl V, mas eu venho aqui em Efeitos e escolho o efeito Calculation. Aqui, ó, Calculations. Jogo nesse vídeo. E daí eu digo o seguinte, eu quero sobrepor a minha imagem com Black and White, as cores RGB, deixar aqui RGB mais alfa, que o alfa não vai fazer diferença, da seguinte imagem, e a seguinte imagem vai ser a própria que a gente já tá vendo? Layer 2, 5669, Layer 2, 5669, em tantos por cento. Quando você aumentar a porcentagem, você está reaplicando a imagem nela mesmo. Então, tipo, ele altera essa ordem. Eu tenho Black and White, e daí pelo Calculations eu aplico de volta a imagem, e daí eu tenho a transparência que eu posso aplicar essa imagem. Poderia acessar também, associar uma máscara, tipo, ter uma máscara e dizer, o Calculation só vai aplicar dentro de tal parte. E também é interessante esse Calculation no seu dia a dia, porque ele ajuda bastante a você compor partes da imagem de volta em imagem, você tem que ficar trabalhando com um zilhão de layers. Bom, continuando lá. Depois de feito isso, vou deixar aqui 60%, eu poderia ainda escolher um modo de mistura se eu quisesse, por exemplo, um Soft Light, e daí ele ficaria mais contrastado. Tipo, ele vai usar para contrastar a imagem de baixo. Ou poderia usar um para clarear, por exemplo, o Screen. Ou o que vocês acharem mais legal, tá? Que eu vou deixar aqui em normal mesmo. E é só sobrepor por cima com uma transparência um pouquinho leve. E a gente já deixou a imagem aqui mais preto e branco. Baixou a saturação, mas controlando aqui o nível de escuro e claro em cada uma das canais de cor. Beleza? Bom, seguindo lá.
Feito isso, agora eu vou ir para o Adjustment Layer. E nesse Adjustment Layer eu vou aplicar um Noise. Na verdade, para ficar com cara de ruído mesmo, você tem duas opções. Você pode jogar Noise, vai ficar com cara de ruído digital. Ó, eu vou aumentar bastante, tá vendo? Fica com cara de ruído digital. Para simular uma TV com ruído, acho que é o suficiente. Daí você pode escolher aqui com ou sem cor. E daí você tem já um efeito de ruído na sua imagem. Tá vendo? Se você quiser um ruído com uma textura melhor, que não fique com tanta cara de digital, você tem a opção do ADD Grain. O ADD Grain faz um ruído muito mais bonito. Só vem aqui ó, no modo de visualização e coloque visualização final, para que você veja ele sobre a imagem toda. Você tem alguns presets de tipo de película que você queira emular, queira simular. E daí você tem vários controles aqui de intensidade, que seria o tamanho, a aspereza, a intensidade desses grãos. E também como que vai ser a cor deles, no caso do monocromático. E também você tem aqui a opção da aplicação, você vai aplicar mais nas sombras do que nos meus tons, do que nos brilhos. Então eu vou deixar aqui, por exemplo, mais forte nas sombras nos meus tons, mas não tanto nos brilhos. Então você tem aqui mais controles. Se você quiser um ruído mais profissa, use o ADD Grain, ele é um ruído bem mais bacana. Se quer um ruído TV mesmo, aqueles bem cara de TV fora do ar, o Noise pode funcionar melhor. Ou você pode usar os dois se quiser, mas aí vai pesar um pouco mais o teu render. Eu vou deixar aqui só o Noise, por ser um pouco mais leve. E porque nesse caso eu quero um bem efeito de ruim mesmo, a cena. Bom, feito isso, a gente tem aqui o ruído, tem a cena de baixo. Agora a gente vai começar a brincar aqui com algumas deformações na imagem. Eu vou fazer assim, esse Adjustment Layer, eu acho que na verdade eu vou tirar o ajuste, e daí ele vai virar uma camada normal. Tá vendo? Só que para sobrepor eu vou fazer assim, Ctrl Shift Y, para voltar às opções do sólido. Porque o Adjustment Layer, na verdade, é um sólido. Então, abri, ó, Ctrl Shift Y, ele abriu como se fosse um sólido. Vou vir aqui e vou colocar que eu quero que ele seja cinza 50%, e vou dar um OK. E vou dar um OK. E eu não vou pôr transparência nenhuma aqui, eu vou deixar só ruído, bem forte. E daí agora eu tenho uma camada só de ruído. Tá vendo? Eu vou tirar o som aqui, porque a gente não tá utilizando o som. Bom, aí eu tenho só ruído ali. Deixa eu só ver se não tá com uma transparência ali, tá. Beleza, tá lá só ruído. E daí eu vou fundir a imagem de baixo com essa, usando o modo de mistura. A de cima eu vou mudar, ou antes eu vou agrupar. Quando você tem um noise e você quer usar esse noise como uma camada de displacement, de distorção da camada de baixo, ele não pode ser um efeito, ele tem que ser ou renderizado ou estar escondido dentro de um grupo. Quando você quiser usar qualquer tipo de efeito composto, que leia outra camada como referência pelo que ele vai fazer, você tem que usar ele como se fosse um composto. Você vai usar ele como layer composto. E você tem que esconder o efeito lá dentro ou renderizar esse efeito. Eu vou esconder o efeito lá dentro, vindo aqui em Layer, Pré-Compose, mando mover os atributos lá para dentro, vou dar o nome dessa camada nova de Noise, e vou dar um OK. Vocês vão ver que o efeito some dali, porque ele está dentro desse grupo. Se eu der um duplo clique, ó, ele é um grupo e o efeito está lá dentro. Se eu sair desse grupo, eu tenho aqui o projeto final. E eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar o modo de mistura aqui de normal para um que neutralize o cinza e deixe o claro e escuro, por isso que eu escolhi cinza. Pode ser, por exemplo, o overlay, ou se eu quiser mais intenso, pode ser o highlight. Caso o highlight ficou bem intenso, vou colocar aqui o overlay. Eu vou até baixar um pouquinho a transparência, colocar aqui uns 70%. E daí, para distorcer a imagem de baixo, usando o noise como consideração, eu vou vir aqui nessa imagem de baixo e eu vou aplicar um efeito chamado Displacing. Chama Displacement Map. Eu vou jogar esse Displacement Map na imagem de baixo e vou dizer que eu quero que ela use como referência o ruído de cima. Então ela vai distorcer a imagem usando como base o ruído que está rolando. E daí ela vai ter umas distorções aqui que acompanham a forma do ruído. Eu vou pedir para ele ajustar a borda, só para a borda não ficar com os buraquinhos. E lá dentro do ruído, vou abrir o ruído, eu vou aplicar um novo layer de ajuste, New Adjustment Layer. E daí a gente pode dar uma brincada com esse ruído. Eu vou, por exemplo, vou usar aqui um Blur. Vamos ver se o Blur vai ficar interessante. Seria o Directional Blur, ou melhor, Directional Blur. E eu vou fazer um Blur aqui em 90 graus, pra jogar o ruído assim mais pro lado, tá vendo? Pra ele ficar tipo um grão mais comprido. O que vai deixar também a distorção aqui assim mais comprida, tá vendo? Isso seria uma opção. Mas também o ruído vai ficar mais suave, tá vendo? Vai ficar um ruído mais suave. Pra distorção eu acho que vai ficar legal. Mas pra aparência do ruído não sei muito bem. Vamos pensar aqui numa outra forma de fazer isso também. Vamos lá na categoria de Distort, que tem várias opções de distorção diferentes.
E eu tô pensando numa que vai, tipo, arrastar a imagem, mas não vai necessariamente dar uma cara de suave. Não consegui pensar em nenhum. Vamos ver se eu só fazer o seguinte. Eu tirar esse Fast Directional Blur, né, que eu tinha usado. E eu fazer o seguinte. Eu vou pegar esse ruído, dar um Ctrl Shift C de novo. E aí vai ser o Noise 02. Tá vendo? Ele é um Noise 02. Eu tenho que aplicar de volta o Hard Light. Na verdade eu tinha usado o Overlay, né? De volta o Overlay, com uma transparência mais baixa, de uns 60%. Lá dentro eu vou voltar a transparência para o normal, com o modo normal. E vou pegar a escala, S de Scale, e alugar a escala aqui assim. Assim. Daí ele vai ficar um grão um pouco mais horizontal. Se eu vim aqui agora, aí ó, daí vai fazer a distorção acompanhando dessa forma. E daí o overlay eu achei que ficou meio fraco. Vou deixar aqui assim. Sacaram a ideia? Eu tipo estiquei o ruído para que ele tenha uma forma aqui um pouco mais horizontal. Daí você brinca ali o quanto que você quer. E daí esse ruído está distorcendo a imagem dessas falinhas por causa do modo de mistura. Eu vou mudar aqui, vou testar aqui as opções, tipo Hard Light. Acho que pegou melhor. Beleza, além disso, se eu quiser ter mais algum tipo de distorce, eu posso fazer o seguinte. Eu posso criar um New Adjustment Layer. E daí eu poderia usar o Turbulence Displacement. Turbulence Displacement. Ele vai fazer só tipo um displacement turbulento. É isso que ele está gerando. E eu faria aqui antes do ruído, talvez. Acho que ficaria mais interessante. Até talvez, em vez de colocar na camada de ajuste, eu poderia pôr aqui na imagem, mas antes do ruído, que daí ele teria dois tipos de distorção, uma gerada pelo ruído e outra pelo Turbulence Distorce. E daí, ó, ele faz esse tipo de distorção aqui assim, tá vendo? Esse é um efeito de distorção que eu acho bem interessante. Um outro que eu poderia usar também é um de time, de tempo, que é Displacement Time, se não me engano. Time Displacement. Vou jogar esse Time Displacement. E ele também é um efeito composto, ó, ele tem que ler uma camada que seja a referência do displace. Então eu vou fazer assim, ó, vou criar aqui um novo sólido, dar um OK. Nesse novo sólido eu vou aplicar aqui um ramp. E esse ramp vai ser o que vai gerar a distorção do tempo. Eu vou dar um Ctrl Shift C e eu vou chamar aqui de tempo. E vou dar um OK, daí ele joga o efeito lá dentro. E vou jogar lá pra baixo para ele não ficar aparecendo, ó. Joguei lá pra baixo. E ó, no Displacement Time eu vou usar como base o tempo. Vocês vão ver que o vídeo vai ficar com uma distorção de tempo meio estranha assim pro lado. Ó, sem o efeito, com o efeito. Sem o efeito, com o efeito. E daí eu vou fazer assim, lá dentro da camada tempo, eu vou jogar um Posterize. Time, não, só Posterize, não é por tempo, só Posterize. Daí ele vai ficar com umas faixas. E vocês vão ver que agora aqui, ó, ele vai ficar com umas faixas também. Daí você escolhe quantas faixas você quer pelo tanto que você vai posterizar o seu gradiente. Vou colocar aqui, por exemplo, 15. Daí vai ter 15 faixas. E daí você pode brincar ali também com as cores, para ele não ficar uma cor só o tempo todo. Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou dar um Alt-clique nesse relógio e nesse relógio. E em cada um deles eu vou escrever, quem não gosta de programação, eu escreveria o equal, abre parênteses, número de vezes por segundo e a amplitude. Você pode também vir aqui na flechinha, se você não gosta de escrever programações, você só dá Alt-clique num parâmetro que você queira programar, vem em propriedades e escolhe a propriedade que você queira. Eu vou colocar aqui o equal. Aí ele diz assim, ó, o equal tem uma frequência que é igual a nada. Quando não tem nenhum valor, você tem que indicar. Então, por exemplo, seria frequência, que seria quantas vezes por segundo, é igual... Cadê o igual do teclado? É igual a 1, uma vez por segundo. E a amplitude, que seria a quantidade de pixels no qual isso se desloca, botar igual a 400. Ctrl A, Ctrl C. Vou vir no outro, Ctrl V. Agora as cores vão ficar se mexendo. Tá vendo? E junto com esse se mexendo, o vídeo vai ficar alternando de posição, bem doido. Se mexendo também. Tá vendo aqui? Meio estranho. E se eu quiser, eu posso aplicar isso sobre a imagem também, jogar o tempo lá em cima e aplicar tipo um Blend Mode. Poderia estar aqui em Soft Light e dar uma escurecida na imagem ao mesmo tempo que isso acontece. Bom, eu vou criar mais um layer de ajuste para mostrar mais uma opção que eu poderia fazer. E eu poderia usar ainda uma coisa para mover os canais de RGB. Por exemplo, um Channel Blur. Seria uma opção para afetar os canais RGB.
uso o Channel Blur aqui e poderia, por exemplo, embaçar o canal vermelho. Daí ele fica meio fora de posição. Ou qualquer outro canal. E também poderia fazer um wiggle nisso, Alt-clique, Ctrl V. Só que nesse caso 400 é muito, porque a amplitude... Tá vendo que o pulso 33 já ficou bem forte, né? Então eu vou botar uma amplitude ali de 30. E aí ele pode começar em 0. Daí vai ser 30 em volta do valor 0. Se você quiser ver como que tá ficando uma expressão que você jogou, você pode clicar o gráfico e clicar nesse botão. E você vê no gráfico, ó, a amplitude que ele tá tomando. Que nem aqui, tá dando 38, 39, daí ele cai e vai pra 25. Aí você tem como prever não, né? Como ler, como ver o que tá acontecendo no teu wiggle. Bom, eu vou dar aqui um play, só pra gente ver como é que ficou essa brincadeira. E a gente aqui nessa aula aprendeu então como fazer um efeito de imagem de TV meio fora de sintonia, tendo umas zira, umas bizarrices acontecendo, como mudança dos canais de cor, mudança do tempo do vídeo, ruídos, o ruído influenciando a textura da imagem e também como deixar com a cara mais de preto e branco para ficar com mais cara de ruído. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, comentários, coloquem aqui embaixo, sugestões para outras aulas também, e a gente se encontra amanhã na próxima aula do projeto 365 Expert Adobe. Até lá!